Olá, eu me chamo Leonardo Marcondes Machado e este vídeo trata sobre o princípio da insignificância. Mais especificamente, a sua aplicação na fase policial, nos procedimentos de auto de prisão em flagrante e de inquérito policial. Esse tema, sem dúvida alguma, é um tema bastante relevante, não só sob o aspecto teórico, não apenas quanto à possibilidade de cobrança em eventuais concursos e provas, mas porque ele trata de um assunto bastante sensível à justiça criminal. Se você quiser acompanhar esse vídeo com um roteiro, eu sugiro que você vá ao meu site, leonardomarcondesmachado.com.br/aulas, e lá você vai encontrar gratuitamente o roteiro específico desse vídeo. No roteiro, você vai ter a possibilidade de verificar as bibliografias utilizadas e aprofundar os seus estudos com as obras ali indicadas. É óbvio que um vídeo como esse ele tem um aspecto introdutório do tema e ele deve ser complementado por leituras mais verticalizadas. Muito bem, o que nós podemos falar sobre o princípio da insignificância na fase policial? A ideia está aí na sua tela. A ideia é justamente discutir, basicamente, 4 pontos. Um aspecto introdutório a respeito da polícia, ordem pública e direitos fundamentais, o sistema penal minimalista, os contornos doutrinários e jurisprudenciais sobre o princípio da insignificância, para, ao final, tratar desse tema no que diz respeito especificamente à fase policial, no que diz respeito a inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante. Então vamos lá. O que nós podemos falar sobre polícia num aspecto introdutório? É claro que a polícia ela é estudada por diferentes ramos do conhecimento. Aliás, se você quiser estudar um pouco sobre polícia a partir de autores estrangeiros e traduzidos para o português, fica a dica da coleção publicada pela editora da USP, chamada Polícia e Sociedade. É bem verdade que é uma coleção bastante tradicional. Alguns autores estrangeiros importantes constam nessa coleção, e ela pode ser utilizada para complementar os seus estudos ou aprofundar os estudos em alguns temas específicos relacionados à instituição policial. Não é especificamente uma abordagem jurídica, mas é uma abordagem bastante interessante sobre o fenômeno policial. Bom, a polícia, num aspecto tradicional ou sob uma visão tradicional, e aqui nós podemos fazer referência, inclusive, à própria concepção de Estado a partir de Max Weber, a polícia, nessa conjuntura, ela vai basicamente funcionar como uma espécie de governo de populações. Ela vai se prestar à manutenção da ordem pública pelo uso legítimo da força, né? Os vários conceitos que gravitam em torno dessa noção tradicional de polícia, eles buscam assento na própria definição de Estado de Max Weber, que vai dizer que o Estado é aquele que detém o monopólio legítimo da violência. O Estado é o titular justamente dessa violência física que pode ser exercida em um determinado território, desde que com critérios, obviamente, de legitimação, mas essa violência é, como regra, implementada pelos órgãos policiais. Então, a polícia, nessa perspectiva, ela vai remeter a noções como controle, violência, dominação, e é uma visão bastante tradicional da própria instituição ou do dispositivo policial. Muito bem. Tem outros autores
que buscam uma visão, daí no aspecto jurídico, que seria uma visão constitucional da polícia, né? Um autor bastante conhecido nesse aspecto é o professor português Manuel Valente, que ele trabalha a polícia como um garante da liberdade. Ele vai dizer que a polícia ela deve funcionar como garantia da liberdade do cidadão face às ofensas ilícitas praticadas por terceiros. E, dentre esses terceiros, inclusive o próprio Estado, né? Por que é importante esse aspecto introdutório da polícia, né? Que não necessariamente vai coincidir com uma análise meramente jurídica? Porque o princípio da insignificância ele tem relação com a visão do sistema penal e a visão do próprio dispositivo policial ou da instituição policial, né? Do trabalho policial, da função policial. Daí a relevância dessa abordagem preliminar, né? E, aliás, uma coisa que tem sido repetida também em alguns livros, quando falam especificamente sobre a função da polícia, ou mais detidamente sobre uma visão constitucional ou democrática ou garantista do delegado de polícia, é aquela célebre frase atribuída ao ministro Celso de Mello, segundo a qual o delegado de polícia deveria ser o primeiro garante dos direitos e liberdades fundamentais, o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, né? É nessa perspectiva que se trabalha com os direitos fundamentais como objeto ou como fundamento, perdão, do próprio trabalho policial, né? Muito bem. O que nós poderíamos falar sobre o sistema penal minimalista para introduzir a insignificância nesse contexto maior? É claro que o direito penal ele pode ser estruturado de diversas maneiras, né? Eu posso ter uma intervenção penal, um movimento penal maximizador, ou seja, eu vou regular grande parte dos conflitos sociais através do sistema penal, é um uso forte do sistema penal como instrumento de controle social, né? Exemplo, o próprio modelo norte-americano, como regra, políticas de tolerância zero, etc., né? E eu posso ter uma perspectiva minimalista. Eu não abro mão do sistema penal, não é um movimento tipicamente, uma leitura tipicamente abolicionista, é uma leitura ainda de uso do sistema penal como mecanismo de controle social, mas um uso limitado. E nesse contexto que eu posso trabalhar com autores, como, por exemplo, o professor Luigi Ferraioli, na sua clássica obra Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, e o professor Ferraioli, que, longe de ser um abolicionista, muito pelo contrário, é um sujeito que sistematiza o modelo penal, ele estabelece os chamados 10 axiomas garantistas. E o terceiro axioma, né, a terceira sentença do seu modelo penal básico, vai trabalhar justamente com a ideia de intervenção mínima, segundo a qual não existe lei penal sem necessidade. Ou seja, eu devo me utilizar do mecanismo penal, nessa visão, a partir de dois critérios básicos, da fragmentariedade e da subsidiariedade, né? A fragmentariedade ela diz respeito à tutela dos bens jurídicos, enquanto que a subsidiariedade aos demais mecanismos de controle social. Então vamos aqui numa explicação um pouco mais detida sobre esses aspectos, né? Uma intervenção penal mínima é uma intervenção penal absolutamente limitada. Mas limitada como? Limitada em dois sentidos: da fragmentariedade e da subsidiariedade. Então vamos para a primeira, que é a ideia de fragmentariedade. Fragmentariedade, como o próprio termo indica, ele faz menção a uma parte do todo, não ao todo. Ele faz menção a um fragmento, né? Uma parte, uma parcela.
A ideia aqui é que dentre os vários bens da vida que são relevantes para a convivência social, nem todos eles serão objeto do direito penal. Disse que o direito penal, e essa expressão do professor Regis Prado, o direito penal ele vai realizar uma tutela seletiva de bens jurídicos. Apenas os bens que são essenciais ao convívio social, vida, patrimônio, dignidade sexual, apenas esses bens serão incorporados pela proteção penal. Os demais que não possuem esse caráter de essencialidade, esse caráter de extrema relevância, eles serão objetos de outros mecanismos de proteção, né? Que podem ser mecanismos extrajurídicos ou mecanismos jurídicos. Além dessa ideia de fragmentariedade, que a gente tem a visão, e essa expressão é também utilizada pela doutrina, como se o sistema penal ele fosse um sistema descontínuo de proteção, ele fosse uma ilha dentre um oceano de relevantes penais. Além dessa ideia de fragmentariedade, eu tenho um critério que é o critério da subsidiariedade. Então, não basta que o bem jurídico ele seja essencial ao convívio social. É necessário também que, para uma ideia de intervenção penal mínima, que o direito penal apenas atue quando os demais ramos do direito eles se mostrem incompatíveis com a necessária tutela daquele bem jurídico. Ou seja, tentando explicar isso de outro modo, eu só vou me valer do mecanismo penal quando outros instrumentos de controle social, inclusive instrumentos jurídicos, por exemplo, o direito civil, o direito administrativo, o direito do trabalho, quando eles não derem conta daquela proteção. Se eles forem suficientes para a proteção daquele bem jurídico, o direito penal ele não será utilizado. E por que essa preocupação com uma intervenção penal mínima, com uma limitação ao uso do sistema penal? Bom, nós sabemos que o sistema penal ele é extremamente violento, né? As suas repercussões, inclusive em relação a terceiros, as suas repercussões são bastante significativas, né? Dentre os instrumentos de controle social, dentre os instrumentos oficiais de controle social, aquele que tem um maior potencial de estigmatização, um maior caráter de violência, como regra. Portanto, o seu uso deve ser absolutamente limitado. Essa é a ideia de um sistema penal minimalista. Bom, é nessa perspectiva ou nesse contexto que a gente deve falar do princípio da insignificância. Veja, qual que é a importância da insignificância para um modelo de direito penal mínimo, né? Ou como que a insignificância é introduzida no sistema penal, né? As discussões sobre insignificância, elas são oficialmente introduzidas no modelo penal, isso lá em meados da década de 60 do século passado, ou seja, em meados de 1960, por um autor bastante conhecido, um autor alemão chamado Klaus Roxin. Então, o professor Roxin é que introduz de maneira oficial no sistema penal as discussões sobre insignificância, né? E qual que é a importância ou qual que é o sentido dessa discussão? A insignificância vem como um princípio político criminal. A ideia, e isso o próprio professor Roxin deixa bem claro em suas obras, a ideia é que eu tenha uma interpretação restritiva do tipo penal incriminador. Ou seja, exemplo, quando o artigo 155 do Código Penal estabelece
subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos, ele não está falando de qualquer subtração. Por exemplo, da subtração de um alfinete, da subtração de um chiclete, da subtração de uma coisa cujo valor fosse absolutamente desproporcional, ou melhor, a conduta praticada fosse absolutamente desproporcional diante da pena ou da consequência jurídica prevista para aquela determinada conduta penal, né? Então, o tipo penal do furto, quando foi estabelecido, não foi estabelecido pensando em um fato como esse, né? Dentro do seu âmbito de criminalização, nós devemos excluir as situações que são absolutamente insignificantes, que são situações de bagatela. E essa é uma terminologia também bastante utilizada nesse contexto, né? Então, veja, a ideia da insignificância é trabalhar com uma avaliação mais rigorosa, e segundo a maioria da doutrina, uma avaliação mais rigorosa da tipicidade penal, a exigir não apenas uma adequação típica formal, uma adequação típica meramente legal daquela situação concreta ao tipo formalmente estabelecido em lei, mas uma avaliação de fundo político-criminal, uma avaliação em termos de uma tipicidade material, que leve justamente em consideração os efeitos absolutamente deletérios do próprio sistema penal, que leve em consideração a gravidade da intervenção penal e uma exigência de proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta a ser oferecida pelo Estado diante daquele determinado caso concreto, né? Então, aqui há uma avaliação em termos, pelo menos na perspectiva tradicional majoritária, uma avaliação de uma tipicidade penal, ou, na expressão do professor Zaffaroni, uma preocupação com uma tipicidade conglobante, uma tipicidade que não se limite apenas ao aspecto formal. Bom, daí é claro que aqui há inúmeras discussões em torno disso, né, dessa interpretação restritiva do tipo penal, e uma preocupação central em relação a essa matéria é justamente quais os contornos da insignificância, né? Porque a insignificância ela não está prevista expressamente no nosso atual Código Penal, muito embora a gente possa extraí-la implicitamente de fundamentos constitucionais, né? A própria estrutura da matéria penal na Constituição, segundo alguns autores, a ideia de dignidade da pessoa humana, os fundamentos da República que devem orientar a atuação policial e também o sistema penal, veja a confluência entre esses dois campos aqui, toda essa lógica permitiria falar em uma intervenção penal mínima e o reconhecimento da insignificância, né? A insignificância vem, inclusive, em alguns projetos de reforma do Código Penal, de forma expressa. Mas o grande dilema, hoje, a insignificância ela é bastante aceita, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, perdão. A grande discussão é em relação a quais tipos de crimes que a insignificância ela poderia ser aplicada. Por exemplo, a maioria da doutrina e da jurisprudência vai dizer que não se aplicaria aos crimes de tráfico de drogas, muito embora haja autores, como o próprio professor Juarez Tavares, que alguns autores vão sustentar a sua aplicação em relação aos crimes de drogas, e há, inclusive, um julgado recente do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, reconhecendo a insignificância em relação ao tráfico de maconha, uma quantidade absolutamente pequena de maconha, em que o ministro Gilmar Mendes, em um julgado de 2019, afasta a tipicidade daquela conduta com base na insignificância, né?
há várias esferas bastante polêmicas da insignificância. E um aspecto que é controvertido em relação à insignificância seriam os seus critérios, ou o que ficou bastante conhecido no Brasil como os vetores da insignificância. Então, veja lá, né? Existe uma posição bastante conhecida do Supremo Tribunal Federal, que ela foi objeto de um julgamento específico e que passou a ser adotado como quase que um padrão da jurisprudência brasileira, que é um caso de relatoria do ministro Celso de Mello, o habeas corpus 84.412 de São Paulo. E neste julgado, o Supremo estabeleceu os chamados vetores da insignificância. Esses critérios aqui, que constam nesse julgado do Supremo, e eles são repetidos em vários julgados, né? Salvo engano, esse julgado é de 2004, mas até hoje, né, se você olhar os julgados do STJ e do STF, regra geral, eles fazem referência a esses vetores, né? E que são vetores que não foram previstos pelo professor Klaus Roxin e que não são aceitos por parte da doutrina brasileira também, né? Mas vamos a eles, né? Quais são os vetores estabelecidos pelo Supremo para que fosse possível a aplicação do princípio da insignificância? Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Para o Supremo, esses critérios eles seriam cumulativos, ou seja, todos eles deveriam estar presentes para que fosse possível aplicar a insignificância e automaticamente excluir a tipicidade penal. E, com isso, né, impedir a própria persecução penal em uma determinada situação concreta. Ocorre, no entanto, que para uma parcela bastante respeitável da doutrina, esses vetores são inadequados, né? O professor Paulo Queiroz ele vai formular uma crítica bastante severa a esses critérios do Supremo. E para ele, o Supremo, ali, com essa interpretação, adotou uma argumentação absolutamente tautológica. Ou seja, para o professor Paulo Queiroz, esses vetores, eles, embora sejam 4, eles são absolutamente repetitivos e ele se pauta por um argumento circular. Então, a mínima ofensividade da conduta implicaria em nenhuma periculosidade social da ação, que, por sua vez, implicaria no terceiro critério e no quarto critério. Ou seja, no fundo, essas coisas são absolutamente repetição de uma mesma ideia para ele. E, para o professor Juarez Tavares, o que deveria ser levado em consideração para o reconhecimento ou não da insignificância seria o critério do risco. Ou seja, o que o intérprete e aplicador da norma deveria levar em consideração é aquela conduta, ela criou ou aumentou o risco de lesão ao bem jurídico? Esse risco de lesão se produziu no resultado? É isso que deve orientar a discussão sobre a insignificância, e não, para o professor Juarez Tavares, esses supostos critérios, esses vetores que foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, chegamos agora a um quarto momento e que é o núcleo da nossa discussão. A insignificância existe. Esse princípio, embora tenha contornos pouco definidos e bastante controvertidos na doutrina e na jurisprudência, ele é típico de um modelo penal de intervenção mínima. E qual que é a relação disso com a polícia? Ou mais especificamente, o delegado de polícia, ele pode reconhecer a insignificância? Ele pode, reconhecendo a insignificância, afastar auto de prisão em flagrante ou afastar um inquérito policial? Ele teria poder para isso?
Veja, essa discussão ela ainda está presente na doutrina e ela também se faz presente na própria jurisprudência, né? É bem verdade que hoje ela não é mais uma discussão tão polêmica como já foi em tempos passados, mas ela, ainda no dia a dia da justiça criminal, ela encontra resistência por parte de alguns setores. Como que a gente pode situar essa discussão a respeito do princípio da insignificância no campo policial? Então vamos lá, dar uma olhada. Especificamente quanto aos inquéritos e autos de prisão em flagrante. Como que a bagatela ela interfere ou não em relação a esses procedimentos, tipicamente de investigação preliminar ou de atuação policial? É possível afastar esses procedimentos com base na insignificância? Bom, há uma série de autores, e você pode verificar lá no nosso roteiro, que dizem que o delegado de polícia ele não só pode, como ele deve reconhecer a insignificância diante de situações de bagatela. Professor Auri Lopes Júnior, professor Alexandre Moraes da Rosa, autores de direito penal, né, bastante conhecidos, Kleber Masson, próprio Guilherme de Souza Muti. Então, isso não é uma coisa de uma doutrina extremamente crítica. Não, isso é já um tema recorrente em várias obras, né? Agora, qual que é o fundamento jurídico, né? Se o delegado ele pode realizar isso, como que eu justifico isso juridicamente? Em relação aos inquéritos policiais, eu menciono um artigo específico, que é o artigo 3º-B, inciso 9 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, chamado Pacote Anticrime, hoje Lei Anticrime. É bem verdade, no entanto, que esse dispositivo teve eficácia suspensa por decisões liminares do Supremo. Então, enquanto não houver uma decisão em sentido contrário do plenário do Supremo ou uma nova decisão liminar, esse dispositivo específico tem a sua eficácia suspensa. No entanto, ele pode ser interpretado como uma chave de leitura dessa discussão toda sobre bagatela. Em qual sentido? Esse dispositivo ele exige um fundamento razoável para o início e desenvolvimento válido do inquérito policial. Ele fala na exigência de justa causa. É claro que aqui não seria justa causa processual penal, aquela justa causa que é necessária para a admissibilidade da acusação. Aqui seria uma justa causa investigativa. Se não presente a justa causa investigativa, esse fundamento razoável para o inquérito policial, esse procedimento ele deveria ser objeto de trancamento pelo juiz das garantias, né? O que hoje também é possível, embora não haja juiz das garantias ainda implementado, é possível através do próprio Poder Judiciário, né? De um juízo comum, você, mediante um habeas corpus, requerer o trancamento de um inquérito policial que ele se mostre absolutamente ilegal, porque destituído de justa causa investigativa, né, de um fundamento razoável. E aqui nessa perspectiva que nós podemos incluir as hipóteses de bagatela. Afinal de contas, se diante de uma situação de bagatela não há tipicidade, porque não há tipicidade material, logo não há crime. Então, não há base razoável, não há base legítima para o desenvolvimento daquele inquérito policial. A mesma ideia também se aplica ao auto de prisão em flagrante. E aqui nós podemos fundamentar esse raciocínio no artigo 304, parágrafo 1º do CPP, que ele diz que só é possível a lavratura de auto de prisão em flagrante quando resultar
fundada a suspeita das respostas apresentadas pelo conduzido aos questionamentos formulados pela autoridade policial. É claro, essa terminologia, fundada a suspeita, é horrível, né? Mas o que eu posso extrair de bom desse artigo 304, parágrafo 1º? A exigência de uma base delitiva para a lavratura de auto de prisão em flagrante. Bom, o raciocínio também é bem simples. Para que haja auto de prisão em flagrante, é necessário um crime. O crime depende de tipicidade. Se eu tenho uma situação insignificante, não há tipicidade, porque há tipicidade formal, mas não há tipicidade material. Logo, o fato é atípico. Sendo atípico, não há crime. Logo, não há auto de prisão em flagrante. Então, esse seria o raciocínio básico, né? Então, em ambas as situações, o delegado de polícia poderia deixar de lavrar esses procedimentos e o faria de forma justificada a partir da ideia de intervenção mínima, que é uma ideia constitucional, e justificando especificamente, por exemplo, nesses dispositivos que estão aí na sua tela. Enfim, é claro que nós poderíamos falar muito mais sobre a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia, mas essas seriam as considerações introdutórias essenciais em relação a esse tema. Mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição e te aguardo no nosso próximo vídeo para a gente discutir outros temas de processo penal.